está previsto por todas videntes, pelas cartomantes. Olá pessoal, aqui quem fala é José Fernando para mais uma entrevista do canal Sorte Lenormand. Dessa vez vou conversar com a cartomante Gitana Mística. Ela vai ensinar para a gente o Templo de Afrodite. Oi Gitana, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá pessoal. José Fernando, obrigada por essa oportunidade, estou muito feliz, ainda mais para falar do Templo de Afrodite, né? A deusa do amor, muito obrigada. Quero te parabenizar, né, por esse trabalho que você está fazendo com os tarólogos, onde enriquece muito, né, o nosso trabalho. Parabéns. Muito obrigado, Gitana. Como que você conheceu esse método Templo de Afrodite? Bom, o Templo de Afrodite, alguma taróloga postou, né, na internet dessa vez, e eu resolvi testar. E fui testando, e foi dando muito certo. E até hoje eu estou usando. Acho que já faz uns 2 anos por aí que eu uso o método diariamente, o Templo de Afrodite. E quais os resultados que você já conseguiu com esse método? Então, os resultados eles são bem interessantes, né? Porque ele fala do plano mental do casal, do plano emocional, da química do casal e tem um resultado. Então, a partir do momento que alguém nos procura, né, e a gente fala para essa pessoa, olha, você pensa dessa maneira em relação ao seu parceiro, o seu emocional é dessa maneira em relação ao seu parceiro, né, a química de vocês, e aí já tem uma credibilidade, né, porque ela pensa, poxa vida, que legal, né, se ela sabe o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, ela sabe também o que o outro está pensando em relação a mim, o que o outro está sentindo em relação a mim. Então, isso dá uma credibilidade muito grande no nosso trabalho. Eu estou aqui com o modelo do Templo de Afrodite e ele é dividido em 4 partes. O plano mental, o plano emocional, a química do casal e o resultado. O que seria o plano mental? O plano mental, José Fernando, é basicamente o que o outro pensa em relação a mim. Porque quando o consulente nos procura, ele vem com a pergunta, né? A primeira pergunta é, né? Ele volta para mim? E o que ele pensa em relação a mim? O que ele sente em relação a mim? E ainda tem a química do casal, né? Então, a partir do momento que essa pessoa me procura e eu consigo visualizar, né? O que ela está pensando, qual é a emoção dela no momento, né? Se há um sofrimento, dependendo da carta, né? Se ela está esperando uma mensagem, né? Com o Templo de Afrodite eu consigo visualizar. Então, a partir do momento que eu consigo visualizar os sentimentos, as emoções dela, eu consigo automaticamente visualizar o que ele também está sentindo em relação a ela, os pensamentos dele em relação a ela, e isso dá uma credibilidade muito grande no trabalho com essa mandala Templo de Afrodite. Primeiro, então, o plano mental é o que eles estão pensando um do outro, o emocional, o que um sente pelo outro, e a química é a parte sexual? É a parte sexual, se já existe o sexo, né? Se não, eu procuro verificar aí a energia, como é que está a energia desse casal, né? O desejo, porque às vezes não existe ainda o sexo na vida desse casal. Lembrando também que o Templo de Afrodite, eu consigo olhar no todo, tá? Eu faço aí uma visualização neste momento deste casal. E o que seria o resultado? O resultado é uma soma geral, uma soma total, né? Dos pensamentos, das emoções, da química. E aí a gente vê como é que fica, né? Como é que fica o andamento, né? Dessa situação, deste sentimento, da pergunta da consulente. Eu estou vendo aqui na tiragem que tem um homem, ao lado a coluna da mulher. E se for um casal de homossexuais, como que a gente faz? Se for um casal de homossexuais, José Fernando, a gente vai estar trabalhando com marcação, tá? Eu vou marcar que lado eu vou colocar um e que lado eu vou colocar outro, tá? Não tem muita diferença, não, tá? Eu vou estar marcando aí. Vai me dar um nome, né?
coloca em cada lado a pessoa. Entendi. A gente separou 3 modelos prontos de templo de Afrodite para a Gitana interpretar aqui para a gente, para ficar um pouco mais fácil a compreensão. Vamos lá, então? Vamos sim. Esse templo, José Fernando, estão fresquinhos, tá? Foram de consulentes aí que se consultaram essa semana, né? E esse primeiro templo, ele é de um casal, eles são solteiros e eles estão separados, tá? Houve uma briga e eles se separaram. Ela me liga e pergunta, né, se ele ia voltar, como ele está em relação a ela, né? Eu automaticamente tirei o templo de Afrodite, tá? Aí eu fui lá, né, no plano do lado esquerdo é o lado dele, do lado direito é o lado dela, né? Tá aí me ligando. É uma pergunta que sempre fazem, tá? O homem e a mulher, né? Que lado fica? O homem sempre do lado esquerdo e a mulher sempre do lado direito, não importa quem está me ligando, tá bom? Tá, não importa quem é o consulente. Não importa. Então, analisando esse tempo de Afrodite, né? O lado dele, no plano mental dele, como ele pensa em relação a essa pessoa, né? Que me procurou, a essa moça. Bom, aqui a gente vê que ele está fechado, né? Ele está aí, carta do caixão, né? Para ele finalizou, né? Não tem muita expectativa, não tem muita pulsão de vida esse relacionamento, né? Eu percebo aí que ele não consegue fazer muitas coisas, tomar muitas decisões, né? A mente dele tá fechada para este relacionamento, tá? No plano emocional, me mostra a carta dos trevos, né? Ser feliz nas pequenas coisas. Aqui mostra que ele tem uma boa lembrança desse relacionamento, tá? Aqui a carta dos trevos mostra os momentos, né, que eles viveram que para ele significou bastante. Mas ele fechado, mas nós vemos, né, que ele está fechado mentalmente em relação a ela no momento, né? Na química do casal, a carta da torre, né? Ele em relação a ela, né? A química, o desejo. Bom, nós sabemos que o baralho cigano, ele é muito flexível, dependendo da pergunta, dependendo da carta do lado, dependendo se for uma mandala, em que situação essa carta está nessa mandala, né? Então, essa torre, no plano química deste casal, para mim, tá? Ela pode vir a ser o falo do homem, tá bom? Sim. É uma carta, assim, como é muito flexível, é uma carta. A torre é uma carta, estou fechado, estou a Deus, né? É um momento, assim, bem individual. Mas, como está na química do casal, eu vejo aí como falo do homem. Então, assim, ele quando pensa nela, ele sente desejo por ela, tá? Ele lembra do que ele viveu com ela, sexualmente falando. No plano mental da consulente, né? A gente vê aí um sofrimento, né? Porque o que acontece? Ela sabe ao certo como é essa pessoa em relação a ela, né? Ela já passou por algumas situações difíceis, então ela sabe exatamente como ele é em relação a ela, e o que causa sofrimento, né? Aqui é a carta da cruz. Eu vejo dor nos pensamentos dela, quando lembra dessa relação, ela está sofrendo, ela pensa com tristeza, né? A carta da cruz. No plano emocional, José Fernando, Sim. Tem a carta da cegonha. A carta da cegonha é as novidades, as mudanças. A cegonha, ela é uma carta totalmente de mudanças no baralho cigano, né? Ela e o navio nunca fica igual. Então, estando essa cegonha no emocional dela, o que está me mostrando? O que quer dizer, né? Que ela espera mudanças em relação a ele, mudanças dele para ela, né? De comportamento.
Ela espera mudanças, então. Ela espera mudanças. Mas ela sabe que não pode esperar muito, né? Porque na mente dela, eu já estou vendo aí que existe um sofrimento. Bom, na química do casal, a carta do jardim do lado dela. O jardim está mostrando aí, né, que ela gostaria muito de um encontro, né, um encontro amoroso, um encontro sentimental. Ela tem muita saudade do que ela viveu com ele sexualmente. Ela espera muita mudança, mas infelizmente, né, se eu olhar o tempo de Afrodite num todo, esquecer um pouquinho o plano mental, o plano emocional, a química do casal, eu vou ver que o parceiro dela nesse momento, a mente dele está muito fechada, tá? Eu posso até conseguir ver aí um pouco de depressão, tá? Nessa pessoa, a carta do caixão. Então, assim, pensamentos destrutivos, pensamentos depressivos, não tem pulsão de vida, né? Ele, nesse momento, eu vou falar para minha consulente, não espere, agora não é o momento, tá? E o resultado? Bom, o resultado, nós estamos vendo aí a carta das nuvens, né? Então, assim, a curto prazo, eu não vejo aí muita mudança deste relacionamento, tá? Ainda vejo que pode ter problemas. Eles precisam conversar, né? Se eu olhar a mandala por inteira, eu vejo aí que eles precisam conversar, ela precisa falar o que ela deseja, ele precisa se abrir, passar a se abrir mais, né? Para ter aí uma mudança. Mas a curto prazo, eu ainda vejo que eles ainda podem ter problemas com a carta das nuvens. Então é o momento dela ficar quietinha, esperar, deixar passar aí esse momento mais tumultuado, mais triste da parte dele. Eu posso estar tirando, José Fernando, 3 cartas, tá? Para ver a continuação dessa relação. Mas no momento, tá? A curto prazo, vou falar para ela, é o momento de esperar. Não tem volta por enquanto. Com tudo que eu estou vendo aí, se ela tentar uma aproximação, eles podem ainda discutir, eles podem brigar, porque ele está totalmente fechado em relação a ela. Ele até gostaria de encontro aí, né? A carta da torre com a carta do jardim, né? Olhando um todo essas 2 cartas. Mas ele quer um encontro, assim, somente sexual. Ela sofre por isso, na mente dela tem a carta da cruz, porque ela quer mais do que sexo, ela quer amor. Você falou uma coisa interessante. Por exemplo, eu tirei um templo de Afrodite e na casa do plano emocional saiu uma carta que não me diz muita coisa. Eu posso tirar uma carta a mais ali para complementar a minha interpretação? Olha, eu não sei se é porque eu estou tão acostumada a usar 7 cartas, que essas 7 cartas geralmente já me diz tudo e eu não uso uma segunda carta. Mas já me fizeram essa pergunta e eu acredito que não tenha nenhum problema, né? Vai só acrescentar aí no resultado. Não tem nenhum problema não, na parte mental, né? Ela está sofrendo ali, tira mais uma carta, né? Que dor é essa? Pode complementar sim, com mais alguma carta aí do lado para saber. Eu não uso, tá? Eu não uso mais cartas, eu uso basicamente 7 cartas. Bom, vamos para a próxima? Vamos. Esse segundo templo de Afrodite é um casal. Ela me liga, tá? Eles estão casados. Ela me liga, me pergunta do casamento. Tá? Como que está o meu casamento? Bom, vamos lá. No plano mental dele, né? A carta do jardim. O que me mostra, né? Ele tem uma vida com ela, ele se preocupa muito com a vida social em relação a ela, tá? Ele, pelo que eu vejo aqui, né, na mente dele, eles gostam de fazer passeios, eles estão sempre com amigos. Então, em relação a ela, o social, para ele, na mente dele, é muito importante. Certo? No plano emocional do esposo em relação a ela, a carta da casa. A carta da casa me mostra o quê?
casa, família, né? Aconchego, o lar. A carta da casa mostra que ele vê ela como uma mãe, né? Como a boa esposa, a mulher que cuida dos filhos, a mulher que recebe os amigos, né? Tem um plano social aí nessa relação muito intenso, tá? No plano da química desse casal, a carta da raposa. A carta da raposa, eu vejo que ele gostaria que ela fosse mais intensa nesse relacionamento. E a raposa também, eu consigo visualizar que ele pode aí ter atração por outra mulher. Certo? Certo. Por quê? Do lado, né, eu já consigo visualizar o quê? Adiantando aí, né? Pulando um pouquinho as casas. Eu já consigo adiantar que ela está cortando ele, a carta da foice. Ele está fria com ele. Então, aí ele tem pensamentos aí, desejos por uma outra mulher, mas que se essa mulher realmente aparecer, tá? Ele não vai levar muito em consideração, não. Porque essa relação, ela se baseia muito em status, tá? No social, a gente consegue aí perceber bem aí para ele. Bom, vamos lá, no plano mental dela. Aqui eu vejo a carta das crianças, tá? Esse casal tem filhos e ela se preocupa muito com os filhos, né? Muito mais com ele, tá? Primeiramente, aí nos pensamentos dela, dentro dessa relação, os filhos, né? E fazendo uma viagem, porque eu gosto de falar muito de viagens, né? Nas cartas, nos símbolos, com a psique, né? Do consulente. O que eu consigo visualizar aí? A carta da criança, na parte mental dela, ela pode ser um pouco infantilizada, tá? Ela pode aí ser um pouco imatura nesse relacionamento, certo? Certo. No plano emocional, a carta das flores. Bom, ela pensa com alegria nos filhos, na família, nos amigos. Ela pode achar ele um pouco sossegado demais, porque na emoção dele tem a carta da casa. A casa também pode mostrar um certo comodismo, né? Um pouco relaxado aí com esse relacionamento. A rotina, né? A rotina chegou ali no lar. Exatamente. Bom, na carta da química, como eu havia falado, né? A carta da foice. Então, assim, ela corta ele, ela dá uns cortes nele, né? E isso faz com que ele pense aí numa outra pessoa e isso gera aí algum certo desconforto nesse relacionamento. E o resultado, com ele, aí de resultado, José Fernando, eu consigo visualizar que esse homem, ele leva essa relação, tá? Ele é o cabeça dessa relação, é tudo da maneira que ele quer, mesmo porque, na mente dela, ela é muito infantilizada, né? Então, ele vai levando. O que eu percebo nessa mandala também é que pode haver aí, tá? Ela pode confundir muito este homem com o pai dela. Ah, é? E isso eu vou falar na consulta, tá? Eu vou falar para ela na consulta, porque é um momento aí que ela vai ver outras possibilidades para melhorar essa relação. Uhum. Você falou que também que ela corta ele no sexo, que ela também está com a cabeça mais nos filhos. E como resultado saiu ele, que ele também merece um pouco mais de atenção. Você viria nessa conotação também? Sim, ele também merece um pouco de atenção, né? Porque como ela se mostra aí nessa mandala muito infantilizada nos pensamentos, ele vai levando, né? Ele vai se preocupando muito, como que nós vamos receber os amigos, aí tem muito status, né? Nessa relação. Então, ele acaba ficando realmente como um pai, né? E não como homem, como marido. Ela precisa começar a ver esse homem como o marido e não só como o provedor deste relacionamento. Está bem sobrecarregado aí para ele, sim. O que faz, José Fernando,
ele pensar em uma outra mulher, tá? Quando ele sai aí de tudo, né, dessa casa, desse momento aí, família, quando ele vai para o trabalho, quando ele sai com os amigos, sem ela, o que faz aí ele pensar, né, agora é o meu momento, nossa, que mulher interessante, pode vir até aparecer uma outra pessoa aí para ele. Mesmo porque eu acho muito interessante quando a gente consegue ver nas jogadas a coroa do consulente ou de quem a pessoa pergunta, ou de quem o consulente pergunta. Aí na coroa dele, né, que é a mente dele, a gente vê exatamente, né, uma raposa, que pode significar uma outra mulher, e a foice, né, ele está sendo cortado em casa e ele tem uma vontade aí de ter uma relação extraconjugal, mas que essa outra pessoa não espere muito, porque a vida desse casal se baseia muito em status. Tá bom. Vamos para o próximo. Bom, esse terceiro casal, ele é um casal de namorados, eles também estão separados. Ela me liga e me pergunta, né, como fica a relação, se ele volta, se ele procura ela. Bom, vamos lá. A torre aqui, ela já aparece no plano mental dele. É muito interessante, né? Aquilo que eu falei, quando o baralho cigano ele é muito flexível e dependendo da carta do lado, dependendo da pergunta, dependendo da casa que ele está, ele muda muito, né? Bem assim, flexível. Nessa parte, né? Esse templo, dessa mandala, a torre aparece no plano mental dele. Ele está completamente fechado em relação a ela no momento. Né? Aqui, como a torre emerge a Deus, e a torre é um momento muito meu, muito individual meu, que eu não quero muito contato com o outro, mas eu vejo também que ele pode até estar buscando aí forças interiores, tá? Forças espirituais, não só em relação a ela, mas a vida dele. Eu posso também fazer essa viagem no tempo de Afrodite, tá? Dependendo muito das cartas que aparecem, ela consegue me mostrar muito, porque no momento que eu vejo um plano mental, né, uma torre, eu vejo que ele está totalmente aí voltado a Deus. Tá? Uhum. No plano emocional dele, a carta dos lírios. Ele, no emocional dele em relação a ela, ele gosta dela. Ela é uma mulher que transmite paz, transmite uma segurança para ele. Tem um bom sentimento, carta dos lírios, né? Carta. Eu uso muito o método brasileiro, então, carta do amor. Ele gosta dessa mulher. Tá? Vou falar para ela aí que ele gosta dela. Na química, tem ela. Eu acho muito interessante quando aparece no plano emocional, né? Se aparecesse no plano emocional ela, eu acho, ou ele, né? Eu acho muito, muito interessante, porque eu já vejo de cara, né? O quanto é importante essa pessoa para o outro. Aqui veio na química ela. Ele acha ela muito atraente, ele acha ela muito bonita, ele tem muita atração por essa mulher, né? Aqui tá ela, veio ela aí na química, né? Na parte sexual dele em relação a ela. No plano mental, né? Passando pro lado dela, no plano mental, aqui eu vejo ele, né? Ele tá aí. Ela pensa muito, né? O cigano como representa um jogo dela, o cigano representa o parceiro dela. Então, assim, eu já vejo logo de cara que ela pensa muito nele. E eu já vou falar logo de cara, porque quando eu vejo o outro, né? O parceiro na mente, eu já vou falar logo de cara para ela, né? Olha, você precisa abrir um pouco espaço para você. Você pensa nele dia e noite. Eu já trabalhei aí com acerto. Eu estou vendo ele totalmente nos pensamentos dela. Ela pensa nele noite e dia. E geralmente, né, o consulente vai falar, nossa, é verdade, eu penso nele muito. Então aí já serve até como uma dica, né, uma sugestão, né? Se olhe um pouco também. No plano emocional,
como eles estão separados, a carta do envelope, eu vejo, né, no emocional dela que ela espera muito que ele entre em contato com ela. Né? Ela pensa nele nesse dia, ela dorme, ela acorda pensando nele, poxa, porque ele não me manda uma mensagem? Então ela está aí muito nessa espera. Na química do casal, tem a carta do cavaleiro, onde ela tem também muito interesse, ela tem muito desejo por ele, ela tem muita vontade de estar com ele, ela espera muito um contato dele, né? O resultado, aqui tem a carta do coração, tem um sentimento, eu vejo um sentimento aí forte neste casal, e eu vou falar para ela, aqui não há nem necessidade de tirar aí mais 3 cartas, né, para ver como que vai ficar essa situação. Eu já vejo aí que tem um sentimento que ele vai voltar para ela, porque ele gosta muito dela, porque ele tem muita atração por ela, mas agora não adianta ela entrar em contato com ele, porque na mente dele tem a carta da torre, ele está fechado, não adianta, eu até aviso, olha, se você entrar em contato com ele agora, você pode se aborrecer um pouco, apesar que ele gosta de você, que ele pensa em você, mas ele está fechado, não faça isso, dê mais um tempo, porque olhando, José Fernando, essa mandala no todo, a gente pode ver aí que vai haver um contato, né? Tem a carta do cavaleiro, que é uma iniciativa, tem a carta do envelope, tem ele, tem ela, eles vão se encontrar. Tem o coração que fala que sentimento está sentindo esse casal, né? Então a gente consegue ver aí bastante coisas que um pensa no outro, mas que no momento ele está fechado. Se olhar, né, essas cartas, né, essa mandala como um todo, esquecer um pouco o tempo de Afrodite, que eu posso também estar fazendo isso, eu vejo aí que, como os dois são solteiros, pode estar aparecendo aí uma terceira pessoa para ela. Eu não sei se ela iria aceitar muito, porque ela pensa muito nele, ele gosta dela, não sei se haveria muito essa necessidade, né, de estar falando isso para ela. Está falando para ela assim, né? Olha, se olhe mais. No seu mental, você pensa nesse homem 24 horas por dia. Quando vocês voltarem, como vai ser isso? E você, né? Onde está você em tudo isso? Tá? Mas se eu olhar um todo aí, eu vejo aí que pode aparecer uma outra pessoa no caminho dela, sim. E eu vejo mais, tá? Para mim, ele sabe que pode aparecer uma outra pessoa. Como essa cigana está muito forte aí na química desse casal e tem um coração, que é com o coração que intuímos, né? É a cigana que nos ajuda a intuir se a gente fizer uma viagem aí, né? Ele vai sentir, e como ele está voltado a Deus, na carta do mental dele, né? Ele está voltado a Deus, ele vai intuir que pode entrar uma pessoa aí facilmente na vida dela. Não demora muito, ele vai fazer um contato com ela e eles vão ficar bem. Você falou que ele vai fazer um contato com ela. Interessante que nos pés dele está a carta, né? Que seria Exatamente. O contato que ele pode fazer. E como que você interpretaria... Olha que interessante, né? Enriquecendo aí que você está falando. Os pés dele está na carta. E se a gente olhar bem, ele está nesse cavalo, né? Se a gente descer mais um pouquinho, é ele nesse cavalo, vindo em direção a ela. E também, esse contato pode nem ser assim por meio de internet, pode ser assim pessoalmente, ele chegar de surpresa aí, surpreender ela. E como você veria os lírios na coroa dela? Tá, uma outra viagem aí. Ela gosta dele, né? Ela quer paz, ela quer estar bem com ele, ela tem um sentimento por ele. É uma boa pessoa, né? A gente está vendo aí os lírios, né? Uma pessoa que tem bons pensamentos, né? Em relação a todo esse sentimento desse casal. Eu vejo como ela buscando algo bom aí para os dois, para o futuro dos dois.
O interessante é que, se a gente analisar a coluna dele, só tem carta de espadas, né? Que é o elemento ar, que é o elemento do pensamento. Daí, na coluna dela, tem carta de copas. Ela é bem mais emotiva nesse momento do que ele. A carta das emoções. Bem interessante. Tanto até, José Fernando, que no plano mental dele é totalmente pensamento, né? Lá, a carta que conclui o que você está falando, né? A carta da torre. Ele está totalmente no mental, totalmente, né, voltado a ele, as coisas dele internas, muito mais internas, né, do que no externo. Ele está muito mais voltado a ele, então é isso mesmo que você está falando, né? Ele está aí no pensamento. Titana, pelo que eu vi, o templo de Afrodite funciona para casais consumados, né? Que já estão ficando, ou são casados, ou que namoram, ou que estão separados. Se fulana tá afim de ciclano, eles nem se conhecem ou nunca ficaram, esse templo de Afrodite é válido? É um método que você pode tirar para casais que nem sequer tiveram algum contato? É válido, é válido. Certa vez eu atendi um homem e ele namorou uma moça, né? Eles se separaram, eles estão há 3 anos separados, ela se casou e eu tirei o tempo de Afrodite e veio no emocional dele a carta da âncora. Bom, conforme eu ia conversar, ele esperava por ela, estava ancorado lá, ele achava que esperar por ela era o certo. E conforme eu ia tirando as cartas para ele, depois do tempo de Afrodite, eu ia falando para ele, olha, ela já casou, você não acha que está na hora de você olhar novos rumos, né, de você dar uma nova chance para você, olhar as outras possibilidades? E ele não aceitava muito. Aí eu lembrava que no emocional dele tinha a carta da âncora, onde ele era estagnado com as emoções dele, né? Era mais ou menos aquilo e não tinha, ele colocava na cabeça que era aquilo e não tinha outra coisa que fizesse tirar da cabeça dele. Porque, outra situação que eu viesse a falar, porque ele começou a ficar irritado comigo, né? Não, mas isso eu sei, mas isso eu sei. Aí eu falei, não, você sabe, mas você não faz. Geralmente, José Fernando, tem situações que não somos nem nós tarólogos, né? É um terapeuta, é um outro profissional, porque é algo assim que está fixado, a âncora, ele não queria mudar, e eu via no tempo de Afrodite que ela dava algumas esperanças para ele, mas que não adianta, não tinha mais química essa relação. Mas ele estava lá com a carta da âncora fixado nessa ideia. Se um homem, então, quiser um templo de Afrodite, por exemplo, mas ele nunca ficou com a mulher, e daí quando você abre o templo de Afrodite, vê, por exemplo, no plano mental, emocional dessa mulher, um cavaleiro que significa outro cara, você já falaria para ele, olha, ela tá com outra pessoa? É assim que funcionaria nessa... É assim que funciona. E geralmente dá muito certo, né? Porque quando eu vou ver o cavaleiro e vou falar para ele, olha, tem outra pessoa, ele vai confirmar, ele vai falar tem. Porque tá lá no emocional o cavaleiro. O cavaleiro é um outro, nós tarólogos sabemos, né? Que é uma outra pessoa. Então lá no emocional dela, então se ela está totalmente com a emoção numa outra pessoa, ela pode nem ter um relacionamento com essa outra pessoa, mas o desejo dela, a emoção dela está com uma outra pessoa. Eu acho muito importante falar assim, porque muitas vezes ele já até sabe, aí ele vai falar, sim, existe realmente essa pessoa. Porque o centro de Afrodite, né, eles vêm perguntando... para a gente, mas muitas vezes a pessoa não fala nada. Então, o tempo de Afrodite ajuda muito, né, a gente saber aí o que está pensando, né, o que está sentindo e o resultado para tudo isso, a química desse casal, o resultado. Titana, muito obrigado pela aula que você deu aqui para a gente. Muito obrigado por ter aceitado esse convite de fazer essa entrevista e explicar o templo de Afrodite. Eu agradeço, obrigada a você. Obrigada a todos. Posso deixar meu contato? Pode sim.
no Facebook Gitana Mística, no WhatsApp 967514728 para consultas, baralho cigano, baralho da Maria Padilha, entre outros. Obrigada a todos. Beijo para todo mundo. Então, até mais. Obrigado. Até mais. Obrigada. Tchau.